Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e depois de um tempinho aí um pouco fora do ar, o Cine Resenhas vai ser atualizado com mais um capítulo, mais um episódio do Arquivos Nicole Kidman. E hoje a gente chegou ao episódio número 41, ao qual falaremos a respeito de O Estranho que Nós Amamos. Um filme que foi produzido em 2017, dirigido pela Sofia Coppola, e que nossa, eu esqueci de introduzir. Olha lá. 3, 2, 1. Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu estou presente com o meu caríssimo amigo Vanderlei Teixeira, do Chovendo Sapos. Vanderlei, tudo bom? Olá, gente. Vanderlei é nosso parceiro do Arquivos Nicole Kidman, e hoje nós chegamos ao episódio número 41, ao qual falaremos sobre O Estranho que Nós Amamos. Em resumo, esse é um filme dirigido pela Sofia Coppola, produzido em 2017, que teve a sua primeira exibição no Festival de Cannes em 24 de maio de 2017. Ele foi exibido em competição, a Palma de Ouro, e ele venceu a categoria de melhor direção. É algo que foi uma distinção bastante importante, porque Cannes ele não tinha o hábito de premiar diretoras mulheres, né? Nessa categoria, e essa premiação da Sofia Coppola foi responsável por quebrar um hiato, né, de décadas nessa categoria. Apesar de ser a primeira. Eu acho que houve uma outra diretora, ou talvez eu esteja confundindo com uma vencedora da Palma de Ouro. Hum, Não sei, pode existir essa possibilidade, mas a gente pode até consultar durante a nossa conversa. Eu não googlei, não fiz o Google a respeito disso. né? É, E aí, depois de Cannes, ele teve o lançamento comercial nos Estados Unidos em 23 de junho de 2017 e em 10 de julho de 2017 chegou ao Brasil. É um filme independente que custou 10 milhões e meio de dólares. Ele faturou nos Estados Unidos basicamente a mesma quantia, 10 milhões,7. E mundialmente ele quase chegou ali aos 28 milhões de dólares. Antes de iniciar o papo, deixa eu só seguir a tradição de compartilhar a sinopse desse filme, caso você, espectador, não tenha ouvido falar de Estranho que Nós Amamos. Nessa sinopse, tem letras super miúdas, diz que a aclamada roteirista e diretora Sofia Coppola, de Encontros e Desencontros, faz um suspense psicológico que se passa em um isolado colégio interno feminino, na época da Guerra Civil, no estado americano de Virgínia. Quando é encontrado próximo à escola, o soldado ferido da União, o cabo McBurney, o Colin Farrell, é acolhido pela diretora Martha Nicole Kidman. À medida que as jovens o refugiam e cuidam dos ferimentos dele, o lugar é tomado pela tensão sexual e por por perigosas rivalidades. Quando o cabo McBurney seduz várias garotas. Tabus são quebrados, os acontecimentos tomam um rumo inesperado neste envolvente e impressionante filme. Também estrelado pela Kirsten Dunst e Ellie Fanning. Bom, Vanderlei, estamos aí há 6 anos de distância, né, de O Estranho que Nós Amamos, mas parece que um filme que não parece assim que faz tanto tempo, né, que o Hum. assistiu, embora 6 anos seja um tanto considerável, talvez, não sei. É, Acho que eu tenho esse efeito por causa do isolamento da pandemia, mas enfim. Eu também tenho isso. É uma conversa, né, que a gente faz de perguntar sobre primeiras impressões e também se a nossa perspectiva foi alterada nessa revisão. Mas provavelmente, né, seu contato, assim como eu, foi, sei lá, no cinema, numa cabine de imprensa, numa exibição comercial. Mas acho que eu já queria saber se, assim, fazendo a revisão do. Eu não sei se você reviu esse filme depois do lançamento comercial, mas eu queria saber se ele te tocou de uma maneira bastante diferente, mesmo com essa distância de tempo que talvez seja ou não um tanto considerável. Não, assim, eu acho que eu continuo tendo as mesmas impressões sobre eles, assim, tantas coisas boas e ruins deles, assim. É,
O que talvez tenha mudado um pouco minha percepção sobre a leitura da história Uhum. vem muito de vivência pessoal, né? Desse contexto que a gente viveu de isolamento social. Eu não sei você, mas assim, todos esses filmes que falam sobre essas circunstâncias de isolamento, dentro de um contexto como a guerra, por exemplo, ficou tudo muito mais palpável, a compreensão do sentimento e das questões que envolvem os personagens. E aqui talvez tenha ficado por conta dessa vivência que a gente teve com a pandemia, né? De um isolamento e isso é muito presente no Estranho que Nós Amamos, essa coisa dessas mulheres isoladas, né? Sem uma perspectiva de quando aquela situação vai acabar e quando vai se voltar a uma normalidade lá naquela casa, né? Muito com medo do externo e ficou mais palpável essa temática, mas uma coisa muito que acho que não estava prevista na, na, no espectro, né? Não estava na perspectiva da Sofia na época, né? Mas a impressão que eu tenho dele é muito próximo da época. Na época eu assisti na cabine, depois eu revisei quando eu, eu ganhei o DVD e a visão ficou muito parecida. Assim, eu me lembro que na época, eu sei que você também fez isso. Assim, eu não tinha assistido a versão do Estranho que Nós Amamos, esqueci o nome do diretor. Que é Dom, protagonizada pelo Clint é o Eastwood. Don Siegel. Don Siegel, isso. Eu assisti antes do filme da Sofia para ver qual que era, se eu conseguia ver alguma distinção. Eu gosto dos dois filmes, acho que tem coisas em um que eu prefiro, coisas no outro que eu prefiro. Para mim se complementa, assim, não vejo também um melhor ou pior, como às vezes eu vejo também uma comparação entre eles. Mas as impressões que eu tenho é a mesma naquela época, assim. É um filme que eu aprecio em vários aspectos, assim, mas também vejo algumas coisas que me incomodam nele que talvez eu quisesse mais dele do que ele me oferece, assim, tem alguns pontos. Enfim, não sei o que. Eu achei bem bastante curiosa essa sua perspectiva de ver o filme agora, após essa experiência, né, de isolamento social, que isso não me passou pela cabeça Hum, enquanto vi. Acho que é por isso que eu achei bastante interessante essa sua perspectiva, esse seu novo acho contato que com o filme. Eu acho que da minha parte, é, quando eu assisti pela primeira vez, eu acho que ficou muito aquela associação com a primeira adaptação. Vale lembrar que O Estranho que Nós Amamos é baseado em um livro que foi publicado pelo Thomas Cullinan e que em 1971 rendeu essa versão que o Vanderlei citou, né, do Don Siegel. E eu lembro que antes de assistir a refilmagem, eu na mesma semana, na véspera, enfim, da cabine de imprensa, eu quis assistir a essa versão de 1971. E eu tenho no canal aqui um vídeo que às vezes até rende alguns novos comentários que eu fiz comentando a respeito das duas versões, mas eu não tive acesso ao romance porque ah, eu não tá. sei agora, mas na época ele não tinha nem recebido uma tradução aqui para o Brasil. E acho que eu fiquei muito nessa, né, de compreender o argumento e ver o que cada diretor estava fazendo com essa história. Ah, eu não sei. Eu lembro que quando finalmente eu assisti ao filme, eu achei bastante equivocada, por exemplo, essa defesa de que a Sofia Coppola estava fazendo um filme feminista ou um filme Hum, feminino diante de uma história que no passado foi contado por um homem. Mas não sei, eu uhum, acho isso meio besta até, no sentido de que, sei lá, acho que na origem, eu acho que não existia nem necessariamente uma intenção de, sei lá, fazer uma espécie de representação em relação a gêneros, até porque o filme foi escrito por um homem, hum, e a versão original, ela é também dirigida pelo Don Siegel e hum, privilegia a perspectiva do protagonista masculino, mas, isso, né? sei lá, eu acho que não está necessariamente querendo fazer. Não, obviamente, né, essa história faz muitos comentários a respeito de gêneros, mas acho que não Hum, necessariamente a representatividade ao ponto de, sei lá, ele precisar no século XXI de uma sim, atualização que isso seja muito
presente, até porque a Sofia Coppola não é necessariamente uma cineasta feminista, digamos assim. Ela é uma diretora mulher que privilegia a perspectiva feminina em suas histórias, mas não são necessariamente filmes que se pretendem feministas, pelo menos do meu ponto de vista. Tanto que até estava revendo que teve um jornalista, não lembro agora de qual veículo, que na época do Estranho Nós Amamos falou: Ah, mas esse é um filme bastante feminista, né? E você viu que ele passa por todos os critérios daquele tal teste de do Bechdel. Beston, né? Inclusive, um amigo meu me falou que até a própria criadora desse teste falou que tudo não passava de uma, sei lá, de uma brincadeira e que todo mundo começou a levar a sério, inclusive ao ponto de aplicar na análise sobre filmes, né? Enfim, e aí ela falou, que teste é esse e tal? Ela falou, então, é um teste que avalia sobre se duas ou mais mulheres em cenas estão exclusivamente Uhum. tratando sobre homens. Aí eu falei, então eu acho que eu falei, porque o meu filme é essencialmente uma história de sete mulheres que só ficam falando a respeito de uma presença masculina entre elas. Então acho que assim, É, acho que na minha primeira assistida eu acabei sendo muito direcionado para esse olhar, assim, porque eu achei um tanto porque ele foi ingênuo, assim. vendido assim, né? Eu acho que teve também um esforço muito grande da própria Sofia em entrevistas, né? Da própria divulgação do filme em vender ele como, isso como você falou, como filme feminista, assim. Mas eu acho que eu acho eu acho justo meio a Sofia tentar tomar essa história para si e contar essa história da perspectiva que ela talvez tenha desejado mais, que eu acho que tem uma. Eu sinto que nesse The Big Guy, a versão dela tem um esforço maior de olhar para essas mulheres, né? Para essas mulheres serem meio que a protagonista da história e não ele, assim. Mas não que necessariamente eu sinto que o The Big Guy ele tenha um, ele seja um filme que levante uma bandeira feminista, assim. Acho que isso ficou muito, pelo menos a impressão que eu tive, isso ficou muito na maneira como o filme foi vendido e talvez isso meio que tenha atravessado a leitura da gente. Mas assim, eu, eu, eu acho legal, assim. Eu vejo, eu não sei você, mas eu vejo essa distinção de perspectiva das coisas. Eu teria que rever o The Big Guy, a primeira versão, mas eu vejo essa diferença de perspectiva das coisas, assim, apesar de achar que também as protagonistas femininas do The Big Guy, da Don Siegel, também sejam personagens interessantes tanto quanto desses filmes, assim, e tão complexas quanto, assim, né? Não sei. A gente pode entrar um pouco depois sobre as personagens da versão anterior, quando a gente discutir melhor sobre a Nicole Kidman, mas acho que algo que eu queria compartilhar que talvez me fez gostar um pouco mais do filme nessa revisão é porque agora eu assisti mais com essa noção de que esse é mais um filme que talvez seja uma história de uma encarnação, de uma versão alternativa da Sofia Coppola, porque para mim todos os filmes que ela faz acaba sendo bastante A uma vida dela? representação desse olhar, dessa posição privilegiada que ela tem no mundo, Sim, né? De sim. ser, enfim, uma filha de um grande A Nepo Baby, né? diretor. Exatamente, né? Uhum. Que nunca na vida vai precisar se preocupar em relação a questões Sim. financeiras e tudo mais. É, Enfim, ela até Eu faz. acho até honesto como ela, assim, ela também não tenta, É. não se esquiva desse lugar assim também. Eu acho bem honesto assim, dela. Às vezes eu acho que é um lugar que faz com que ela entregue em filmes que eu acho bastante problemáticos, acho que sobretudo numa exaltação dessa visão de mundo. Por exemplo, Sim, em um lugar qualquer que eu considero o filme mais fraco dela, eu tenho muito sim, esse verdade. problema, assim, sabe? Uhum. Desse olhar privilegiado, de astros de cinema e tudo mais. Só que tem outros momentos que eu acho que isso acaba reverberando em histórias muito boas, como que ela fez, por exemplo, no Bling Ring, que
Inclusive, Nossa, eu é adoro. considerado o filme mais fraco dela por muitos, mas um Nossa, dos mais interessantes. eu também gosto pra caramba. É. E Maria Antonieta acho que também a coloca num lugar às vezes um pouco complicado, né? Porque ela tenta compreender aquele contexto daquela jovem ingênua que é jogado no meio Sim, daquelas questões palaciais sem que desejasse por aquilo, né? E acaba sendo uma obrigação cumprir com aquilo, tendo a imaturidade, né, de uma adolescente. E eu acho que esse filme me fez encontrar mais a Sofia, mas nesse sentido mesmo, né? Eu acho que aqui é sobretudo em questões de protocolos que homens e mulheres seguiam nesse período que é registrado, né? uhum, Porque existe toda uma cordialidade, toda uma alguns códigos sociais que precisam sim, ser contemplados em uma situação que, sei lá, às vezes as personagens parecem que clamam internamente por uma explosão é. emocional, mas ela Reprimida, né? Tem uma repressão. exatamente, mas elas precisam, né, Sim, dessas saudações, dessas posturas, né, tudo um tanto forjadas, né? Eu acho que o filme sim. acabou ficando mais interessante para mim, observando Eu mais acho. diante desse prisma. Não, eu acho bem interessante essa disputa. A Sofia até fala no making-off desse DVD, né? Disputa de poder entre como ele se porta e como elas é, se portam, assim. Como é que eles lidam com essa vontade de dominar de alguma maneira ali a situação, né? E eu acho muito interessante, assim, essa coisa da presença desse personagem, o personagem do Colin Farrell, e como ele mobiliza cada uma das, das mulheres daquela casa de uma maneira diferente, né? E como elas, a relação de cada uma delas com ele, assim. Eu acho muito bem articulado pelo filme. Eu gosto também do humor que também é extraído em alguns momentos disso, né? Eu gosto muito da cena da torta de maçã, né? Que fala, eu que preparei a torta, mas foi com a receita dela, mas foi eu É, que muito. comi. Tem várias situações de humor, assim, nesse sentido, né? Dessas personagens Sim, em situações que elas não percebem de sim, subserviência, enquanto esse cabo, né, o Colin Farrell, sim, ele já saca isso nos primeiros instantes e tenta tirar o maior proveito sim. dessa situação. Eu acho até dos filmes dela, não sei o que você acha, tem um tom mais diferente, mas que destoa mais assim, da filmografia dela. Assim, ele tem uma coisa meio. Tem esse humor, mas em alguns momentos ele é um pouco. Tem essa tensão, assim, essa coisa meio tensa, naquele silêncio que às vezes predomina nos filmes dela. Assim. Ele tem um tom muito diferente da filmografia toda da Sofia, o Estranho que Nós Amamos. Ah, não sei. Muita essa Hum, impressão, assim, de. hum. Não sei, talvez também por não ter essa coisa meio pop, assim, de um Isso Bling pode Ring ser. ou da Maria Antonieta, ou até mesmo do Encontros e Desencontros, Ah. sabe? É, Nesse sentido você tem razão. Eu acho que ele talvez seja o filme mais contido dela, né, em sim, comparação aos anteriores. Eu vejo, eu identifico assim toda a autoria dela nesse filme, mas de fato acho que ele tem esse distanciamento em relação aos demais, mas dentro desse aspecto da contenção, talvez. é, E assim, acho que aí talvez esse aspecto da contenção talvez seja algo que. Acho que agora não tanto, mas quando assisti pela primeira vez me decepcionou bastante, porque a versão de 71 eu acho ela bastante explosiva, assim, sim, sabe? é Ela completamente, o tom é bem diferente, né? é, e eu acho que, sei lá, quando você vê uma atualização e ela se contém assim, em pontos que são bastante enfáticos, Sim, umas sim. viradas de narrativa, aí não sei, acho que isso me decepciona um pouco nessa Na nova própria versão. interpretação, né, dos atores, acho que a abordagem é muito diferente, assim. É.
E eu não sei o que você acha, assim, que é uma coisa que eu ainda tenho um conflito com as decisões estéticas do filme, principalmente direção de fotografia. Em alguns momentos eu gosto muito, mas em outros, às vezes, eu fico um pouco incomodado com essa busca do stream que nós amamos pela luz natural, assim, Hum, e em alguns momentos eu desejar que algumas cenas fossem mais claras, até hum. mesmo para ver, por exemplo, tem a cena que a Edwina, ela pega o Colin Farrell com a Com personagem dela, a Alice, né? e para mim que seria um momento muito crucial assim do Uhum, filme, de explosão, mas que a gente vê muito pouco da própria expressão da Kristen Dunst, que eu acho que é a cena dela, talvez, uma das cenas mais. uhum, Deveria ser uma das cenas mais impactantes dela, e às vezes essa decisão estética do filme às vezes me causa um pouco de estranhamento. sim. E eu não sei nem dizer para você se é bom ou ruim, porque em alguns momentos eu gosto muito da maneira, das opções, dessa opção deles, assim. Por exemplo, eu gosto muito daquelas cenas que mostram a casa e desse reflexo da luz, assim, na lente da câmera, do efeito que isso dá, sabe? Ao mesmo tempo, por exemplo, as cenas noturnas dos jantares deles, né, que tem ali o auxílio das velas. Aí eu acho muito interessante que a iluminação seja centrada, o único ponto de luz que exista na cena seja propiciado pela vela, assim, delas, né, que elas estão segurando e tal. Mas eu fico às vezes em conflito com essa decisão da direção de fotografia. Não sei o que você acha. Olha, eu não sei se é algo que realmente me incomoda, porque eu acho que eu acabo me fixando mais em relação ao feito técnico de justamente você Uhum. fazer um filme com equipamentos analógicos e correspondendo à iluminação, digamos, daquele período, né? Que era tudo Sim, se sim. dava a partir de luz natural É e isso, eu também acho de velas. coerente, né? É, Eu é, acho acho, coerente, mas tem esse sim. estranhamento, assim. É. Acho Acho que que da talvez, assim, expectativa em do relação a esse espectador. impacto que eu sinto ausente no filme, talvez isso possa acontecer também justamente por bancar essa escolha estética, né? Então, de Sim, fato, eu acho que talvez esse impacto se dá também pela concepção de muitas cenas que, esteticamente falando, acho que acabam não recebendo, digamos, algumas intervenções de sim. artificialismo, né, para Ao mesmo tempo, por exemplo, aquela cena da Nicole Kidman banhando ali o corpo do Colin Farrell, sabe? Aquilo ali eu acho crucial que tenha sido feito daquele jeito, sabe? E, tipo, é esse conflito que eu fico o tempo inteiro com as decisões estéticas assim, da direção de fotografia, que às vezes eu não consigo chegar a um. Mas existe um estranhamento, acho que muito do espectador que a gente é e como a gente está acostumado uhum, a ver as coisas serem feitas, né? E uhum. acaba tendo esse estranhamento, né? Eu vou te dizer que eu não sou daqueles que tem o. Ai, como eles dão o termo. Existe um Purismo, termo pra né? isso. Não, eles falam de. Agora eu me esqueci o nome do termo. Mas da questão, né, desse apego extremamente técnico Hum, ao fazer um filme, sabe? É, eu não sou muito desses, assim. Eu acho que na linguagem audiovisual vale tudo, assim, sabe? Acho que não necessariamente precisa seguir uma gramática extremamente sim, não. complexa para se conceber um filme. Sim, Mas eu acho que é interessante também essa perspectiva, me fez pensar sobre como isso talvez se reflete também numa ausência de choque, talvez se eu esperasse, e que sim, existe sim. na versão de 71. E aí eu desejo entrar, né, em Nicole Kidman e sobre a personagem Nossa, Miss Martha, que acho uma interpretação muito boa, mas a gente tem aqui uma Miss Martha
é muito diferente da versão original, foi feita pela Geraldine Page. E aí também me faz me perguntar se a questão da contenção acaba também virando um pouco contra a Sofia Coppola aqui, no sentido de como ela, digamos, enxuga, se desvia de coisas que existiam ali nessa história contada antes, sabe? Porque a Hum, Miss Marta, não sei se você vai se recordar, mas na versão de 71, ela tem um background super perturbador, envolvendo até relação incestuosa com o irmão. não lembro, não lembro, não. Existia é, esse, esse histórico dramático na personagem, que Uhum. inclusive fazia com que a gente compreendesse muitas das ações e reações dela na história original. Hum, E interessante isso. é, mas não é algo que só bate na Miss Marta. Acho que você também deve lembrar que quando a refilmagem surgiu, acho que a Sofia Coppola foi até Sim, mesmo questionada em relação à ausência da personagem da, negra, que era uma escrava, né? sim, Ela se livra da personagem, disso eu quase me como se ela lembro. estivesse se livrando também de um. Eu digo problema, mas problema no sentido de tratar sobre camadas de personagens, né? E Sim, era uma sim. personagem essencial na história original também, e Uhum. aqui ela simplesmente cria aquela justificativa de fuga, né? Mas é como se ela mesma tivesse, sei lá, Se querendo se esquivando de livrar de alguma coisa. responsabilidades dramáticas dos personagens, sabe? Sim, sim. Não, eu me lembro dessa discussão dessa personagem. Uhum. Mas da Miss Martha eu não lembrava desse background dela, não. Mas Não. eu gosto da presença da Nicole Kidman aqui. Eu acho Uhum. que tem uma coisa que a gente discutiu, acho que na. Acho não, foi no Vida dos Outros, né? Da coisa da autoridade. E eu acho que no filme de 2017 ela faz mais sentido, assim, a escalação da Nicole, porque eu acho que tem esse lugar muito fácil que ela transita de autoridade dentro desse elenco feminino, assim, né? Ser essa voz. Você acredita facilmente assim, que ela é diretora daquela escola e que ela tem algum tipo de respeito daquelas outras personagens, né? Uhum. E eu acho que além da Nicole trabalhar muito bem isso, eu acho que ela trabalha muito bem essa coisa da repressão. E acho que a gente já viu isso em outros trabalhos dela, assim, mas aqui eu acho que como isso acaba tendo uma centralidade muito grande, muito forte, é um outro ponto que eu acho que ela trabalha muito bem. E eu acho que talvez diferente das outras garotas da escola, se ela tem ela consiga administrar melhor, ela consegue ter um pragmatismo melhor para lidar com a situação do que as outras, assim. Uhum. Apesar de viver nesse, nesse meio que turbilhão que ela vive, né, com essa coisa desses desejos reprimidos, ela consegue ser bastante pragmática. Eu acho que a Nicole consegue trafegar aí nesses caminhos aí da personagem muito bem, assim. É. Eu acho uma pena, assim, Mas que. seria interessante Uhum. ter esse background dela você falando, né? De ver ela trabalhando com essas informações que essa versão não dá, né? Sobre a Miss É. Eu Vendo você sinto falando, falta desse background na sim, Miss Marta, mas eu acho que a Nicole Kidman super dá conta do recado muito. em ver essa personagem. Que, de certa forma, acaba sendo muito também a versão mais velha, talvez, da personagem da Kirsten Dunst, né? Que Sim, eu acho, ela me parece muito uma mulher que no passado quis ter uma vida diferente, mas se contentou com essa. E aí é, ela tá num contexto ali de guerra civil em que outras mulheres talvez acabem se espelhando nela, imaginando também um destino parecido, né? é, E, eu gosto muito, assim, da autonomia, da rigidez, sim. que ela consegue impor ali como uma liderança, né, desse A ambiente. cena da amputação, assim, que eu acho muito boa, assim, aquela.
aquela tensão entre ela e a Kristen Dunst, que a Kristen Dunst ao mesmo tempo tá no descontrole, assim, É, total, assim, da situação. Ela, ela tenta meio que trazer uma certa frieza, assim, para lidar com aquela situação, né? é, Traga o livro de anatomia. exatamente. É muito bom. É uma cena que, inclusive, muitas pessoas ficaram é, com uma expectativa, né, de ver como que ela ficava no filme, né, ficava todo mundo imitando. Bring Me the Anatomy Book. Anatomy Book. É, É quase um Bring Me the Eggs exatamente. da Joan Crawford lá da Faye Dunaway. É, Vanderlei, e sobre os impactos que você considera desse filme na carreira de Nicole Kidman? Ah, eu acho que tá dentro, acho que me vem muita lembrança, tenho uma memória muito boa, assim, da época do lançamento desse filme, por causa da época, naquele ano de Cannes, que ela apresentou várias coisas, né? Como falar com garotas em festas, o sacrifício do servo sagrado, Top of the Lake, esse, né? Que ela ganhou aquele prêmio meio que compensatório de carreira e tal. Então, me vem essa memória, acho que é um filme que é lembrado na trajetória dela muito porque é um filme. Ela participando de novo de um projeto com uma diretora que tem uma, uma, um- uma pegada autoral, assim, né? Que tem um reconhecimento e tal, em circuito de festival, no mundo inteiro. Então, acho, tipo, é um filme assim, que marcou, assim, né? Pelo menos na carreira recente dela, é um dos que talvez esteja, assim, num lugar, assim, de reconhecimento. Acharia que poderia. Eu acho que existe um erro muito grande de lançamento desse filme pós-Cannes, assim. Que eu me lembro que ele foi lançado em junho, eu não sei de quem foi a ideia da Universal, da Focus, de lançar um filme desse em junho, assim. Num calendário, tipo, é praticamente você matar, tipo, a existência, né, a repercussão do filme. Não sei que estudo que gerou esse pensar, boa ideia lançar um filme desse em junho, assim. Mas eu acho que sobreviveu, assim, porque a Sofia é uma boa diretora, assim. O filme é muito bom, assim, tem essas camadas pra gente discutir, assim, é um projeto um dos melhores, assim, na carreira recente dela. É bem lembrado que do ano de Cannes, né, ela estava com quatro projetos É, lá, dois em competição, uma exibição especial, duas exibições especiais, né, Top of the Lake e How to Talk to Girls ah, at Parties. foi o ano de Big Little Lies também, pós-Lion, que tava toda aquela discussão sobre renascença, né, É, da Nicole Kidman, então eu tenho uma memória muito afetiva, muito positiva, assim, desse filme, dos outros que são dessa época. Essa também não, essa coisa também das parcerias, né, em espaços de tempo tão curto, né, o Colin Sim, Farrell, aí ela trabalha com ele Kristen Dunst, no Sacrifício do Servo Sagrado, a Ellie Fanning no hum, Como Falar com Garotas em Festas, aí o Top of the Lake, Jenny Campbell, né, de quem ela acho que é, do ano passado. Qual foi o outro filme mesmo? Não, acho que eu falei todos. foram esses quatro, a Top of the Ah, Lake, Fala com eles de Festa da Sofia e o Sacrifício. uhum. E pelos extras contidos nesse DVD, né, que são bem parcos, só tem dois mini docs, fica bem claro também, outra vez, que é um papel que os produtores falam, a gente tem que tentar Nicole Tem. Kidman, e ela topa, mas eu acho que foi bem aquela coisa, tipo, de conciliar a agenda e, sei lá, ela gravar por 2 semanas e meia e desaparecer depois, assim, sabe? Eu me lembro da época também da Sofia falando que quando eles estavam meio que num período de pré-produção, ou Sofia estava fazendo o roteiro do filme, que ela estava em Londres e a Nicole estava apresentando aquela peça que ela fez, o Photograph Fotografia 51. 51, né? Isso, 51.
hum, E aí me lembro que de uma entrevista da Sofia dizendo que ela estava lá em Londres, ela queria encontrar a Nicole, assistiu a peça, depois da peça foi conversar com a Nicole e tal, e apresentou, né, o Abigail. hum. Então, eu tenho uma lembrança muito boa do Abigail, eu gosto bastante. Eu acho que, assim, de legado, digamos, em carreira, eu acho que foi um dos projetos, certamente, também fez priorizar os Os projetos direitos, dirigidos por mulheres, né? Que também né? foi o ano de Cannes que ela falou que é, de 18 em 18 meses ela Né? se comprometeria a fazer pelo menos um projeto dirigido por uma mulher e ela Sim. meio que dobrou a meta, digamos assim, triplicou a meta. E Essas foram duas já. é, Não, foram três, eu acho. o que Que é? a Lulu, esse ano mesmo ela Ah, filmou com três. A Lu Wang, a Mimi. Esqueci o nome da moça. E a Suzane Bier, né? é, é, acho que deve ser do novo da Susanne Bier. Hum, Bom, Vanderlei, mas é isso, acho que já batemos aqui a nossa média de tempo. É só para quem quiser assistir Os Street que Nós Amamos, ele foi lançado só em DVD aqui no Brasil, não existe em Blu-ray. Mas ele pode ser encontrado no Globoplay, no NetNow, no Starz e no Lionsgate. E tem outros canais também, outras plataformas de streaming como o Apple TV, mas tem que pagar pelo aluguel para conseguir assistir. Valerei, é isso, eu agradeço por sua participação. É, Convido a todos a conhecerem o Chovendo Sapos pelo site, pelo canal e redes sociais. A você que esteve até aqui, que acompanhou o arquivo dos Nicole Kidman, eu peço um pouco de desculpas pela demora de atualizações, mas a gente teve várias questões com as nossas agendas pessoais, mas hum. finalmente estamos aqui. E no próximo episódio a gente vai falar sobre algo bem fresco aí com a Nicole Kidman envolvida no elenco. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente.